Olá, professor Carlos aqui. Voltei para falar sobre o Conselho Fiscal, dando sequência aos órgãos estatutários da EBSER. Nós já falamos sobre Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal agora. Então, o Conselho Fiscal, a grosso modo falando, ele é o órgão que vai fiscalizar as contas da EBSER, a parte financeira da EBSER. A parte que mexe com o financeiro, com as auditorias, tudo função do Conselho Fiscal. Então, primeiro, qual a definição de Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal ele é um órgão permanente de fiscalização e de atuação colegiada e individual. Ele é um órgão permanente, ou seja, sempre nós vamos ter esse órgão lá, só vai mudar os integrantes com o prazo de gestão. E é um órgão colegiado porque ele é formado por grupos diferentes, pessoas que são de grupos diferentes. O Conselho Fiscal ele vai ser composto por 3 membros. É um dos órgãos estatutários que aceita suplente também. Então vai ser 3 membros com suplentes. Da onde é que vai vir esses 3 membros? Um membro de cada ministério. Porém, quais são os ministérios que são contemplados no Conselho Fiscal? Nós temos um membro do Ministério da Educação, um membro indicado pelo Ministério da Saúde e um membro indicado pelo Ministério da Fazenda. Um membro indicado pelo Ministério da Fazenda que vai representar o Tesouro Nacional. Então, nós temos 3 membros formando o Conselho Fiscal e tem os suplentes, substitutos. E esses 3 membros eles vão vir um da saúde, um da educação e um do Ministério da Fazenda. Sendo que o Conselho Fiscal é fácil lembrar os componentes. As provas elas adoram colocar questões sobre os componentes dos órgãos. A gente tem como componentes, quer dizer, de órgãos que tem o maior número de componentes, que é mais difícil de aprender, o Conselho de Administração e o Conselho Consultivo, sendo que o Conselho Fiscal, nessa parte, ele é light, ele é fácil de aprender. Um da Educação, um da Saúde e um da Fazenda. Pronto, acabou aí, lembrando que tem suplentes. Nós vamos ter ainda, sobre o Conselho Fiscal, que os membros, assim que os membros eles são escolhidos em Assembleia Geral, lembrando que a Assembleia Geral quem vai colocar esses membros no Conselho Fiscal. Assim que é feita a primeira reunião, já é escolhido um presidente para esse Conselho Fiscal. Pode ser de qualquer ministério, ou indicado pela Educação, ou indicado pela Saúde, ou indicado pela Fazenda. Vai ser um desses 3. O prazo de atuação dos membros, ou seja, o prazo de gestão, prazo de atuação, que não é uma gestão, na verdade, prazo de atuação é de 2 anos, assim como foi na diretoria executiva, assim como foi no Conselho Fiscal, 2 anos. Porém, vai vir uma pequena mudança que é nas reconduções consecutivas. Nós vamos ter apenas 2 reconduções consecutivas, enquanto nos outros órgãos que a gente viu, nós temos até 3 reconduções consecutivas. O membro representante do Ministério da Fazenda, ele precisa ser um membro que tenha vínculo permanente com o serviço público, ou seja, um vínculo permanente com a administração pública. Ele não pode ser um membro com vínculo da administração privada, por exemplo. Com relação aos critérios para se tornar membro do Conselho Fiscal, quais são esses critérios? Nós já vimos que para se tornar membro do Conselho de Administração e membro da diretoria executiva, existem alguns critérios. Se você não viu ainda, volte lá nas aulas de órgãos estatutários, parte 1 e parte 2. Vou deixar aqui no izinho os links, caso você queira assistir, se você não assistiu, ou caso queira relembrar, você assistir de novo. Mas existem alguns pré-requisitos para fazer parte desses órgãos, do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Do Conselho Fiscal também existem alguns critérios, e a gente vai ver que critérios são esses. São critérios um pouco menos rigorosos, feitos dos outros órgãos que eu acabei de falar, mas são critérios que precisam se manter.
se ter. Primeiro, tem que ser uma pessoa natural, ou seja, não pode ser uma empresa, uma pessoa física, tem que ser uma pessoa física natural, não pode ser uma pessoa jurídica, tem que ser residente no país e tem que ser uma pessoa de reputação ilibada. Reputação ilibada, já falei também lá nas aulas de órgãos estatutários, reputação ilibada é ter uma boa reputação. O indivíduo ele tem que ter formação acadêmica compatível com o exercício da função, no caso, área fiscal, ou seja, área de administração, são as suas formações possíveis. Nós temos ainda que o indivíduo tem que ter, no mínimo, 3 anos em cargo de. Então, onde tem número, tem questão. Tem que ter cuidado aqui, porque quando eu falei lá em órgãos estatutários, quais são os pré-requisitos para ser diretor executivo e para ser conselheiro de administração, sempre veio anos de experiência em cargos. E esses anos de experiência em cargos, pré-requisitos que foram cobrados lá, que eu falei lá, geralmente são 5 ou 4. Ou 5 anos como gestão, ou 5 anos como diretor, ou 4 anos como diretor, ou 4 anos como gestor, quando a gente fala de diretoria executiva e conselho de administração. No caso de conselho fiscal, são 3 anos. 3 anos como? Em cargo de direção ou assessoramento na administração pública, que seja direta ou indireta. Então, em empresas que prestem serviço à assistência pública, à ação pública, sendo que você tem que ter ficado no mínimo 3 anos como diretor dessa empresa de administração pública. Ter passado 3 anos como conselheiro fiscal ou como administrador de uma empresa. Aí, nesse caso, não precisa ser pública. Nesse caso, pode ser empresa pública ou privada. Não se enquadrar nas vedações previstas para órgãos estatutários. Ou seja, existem algumas proibições, que também falei lá nos órgãos estatutários, que proíbem o indivíduo de assumir um cargo estatutário, como, por exemplo, pessoas que são vinculadas à política, ou seja, pessoas que fazem parte de partidos políticos. São pessoas que são cabos eleitorais. Essas pessoas também não podem entrar como conselheiro fiscal e muito menos como conselheiro de administração e diretor executivo. Nós vamos ter ainda que o indivíduo não pode não ser empregado, nem ser cônjuge ou parente de terceiro grau de administração. Então, as competências do Conselho Fiscal elas estão relacionadas à parte financeira, à parte de contas. Então, primeira competência, fiscalizar por qualquer de seus membros os atos dos administradores. Segunda competência, opinar sobre o relatório anual da administração. Terceira competência, manifestar sobre as propostas que vão ser submetidas à Assembleia Geral. Então, o Conselho de Administração ele vai submeter propostas para a Assembleia Geral e essas propostas elas serão conduzidas, na verdade, fiscalizadas pela Assembleia, pelo Conselho Fiscal. Nós temos ainda que o Conselho Fiscal ele pode convocar a Assembleia Geral, de forma ordinária e de forma extraordinária também. Porém, quando é que ele vai convocar de forma ordinária? Sempre que o Conselho de Administração, que é o responsável por convocar as Assembleias Gerais, eles não convocarem na data pré-definida. E sempre que eles acharem alguma situação grave na EBSE, ele vai lá e convoca a Assembleia Geral. Só relembrando, Conselho Fiscal mais a União, mais a Diretoria Executiva, eles podem convocar a Assembleia Geral caso o Conselho de Administração não convoque ou em casos extraordinários. Analisar trimestralmente o balanço geral financeiro da EBSE. Então, o Conselho Fiscal ele tem essa função. E examinar o RAIT e o PAIT. Esses dois são dois documentos, na verdade são dois o primeiro é o relatório anual das atividades de auditoria interna e o segundo é o plano anual de atividades de auditoria interna.
Então, é o Conselho Fiscal quem examina tanto o relatório da auditoria interna quanto o plano de auditoria interna. Chegamos nas questões, vamos ver como é que cai em prova. A primeira questão. Assinala a alternativa que não está relacionada à responsabilidade do Conselho Fiscal, responsabilidades que a gente acabou de ver. Opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social. Falou de demonstrações financeiras, falou de financeiro, Conselho Fiscal. Denunciar por qualquer de seus membros os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis. Também, Conselho Fiscal. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros e qualquer outros documentos e requisitar informações. Falou de financeiro, Conselho Fiscal. Fiscalizar por qualquer de seus membros os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Também faz parte do Conselho Fiscal fiscalizar. Eleger e destituir os membros da diretoria executiva, nesse caso, não. Quem faz isso é o Conselho de Administração, que a gente viu em aulas passadas. Letra E é a letra correta. Vamos ver mais uma questão. Quanto ao Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinala a alternativa correta. Letra A. O Conselho Fiscal é o órgão permanente da EBSER e compõe-se de 3 membros. Até aí, tudo ok. Efetivos e respectivos suplentes. Também está ok. Nomeados pelo ministro do Estado da Saúde. Nesse caso, não é só o ministro do Estado da Saúde, nós temos mais 2 ministros que nomeiam os conselheiros fiscais. Letra B. Um membro do Conselho Fiscal será indicado pelo Ministro de Estado da Saúde, outro membro será indicado pelo Ministro de Estado da Educação e outro membro será indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional. Perfeita, é nossa questão correta. Vamos ver porque que as outras estão incorretas. O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 3 anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período. Então, nós vimos que não é esse período, nós vimos que eles podem ser reconduzidos por 2 anos apenas, por 2 vezes, na verdade, e o mandato é de 2 anos. Os membros do Conselho Fiscal, salvo impedimento legal, farão jus a honorários mensais, correspondente a 20% da remuneração média mensal dos diretores da EBSER. Então, não é verdade, é apenas 10%. Eles vão receber, no máximo, 10% do que os diretores da EBSER recebem. Com relação ao financeiro, quem recebe dinheiro na EBSER é apenas a diretoria executiva, sendo que o Conselho Fiscal e os conselhos de administração, eles podem receber até 10% do que os diretores executivos recebem. Compete ao Conselho Fiscal da EBSER convocar reuniões da diretoria executiva. Não, quem convoca as reuniões da diretoria executiva é a própria diretoria executiva, na pessoa do presidente da diretoria executiva, no caso, presidente da EBSER. Então, resposta correta, letra B. Então, é isso. Nossa aula sobre Conselho Fiscal, mais um órgão com potencial de cair nas provas. Conselho Fiscal. Próxima aula, Conselho Consultivo, também é um órgão importante. Então, não deixem de compartilhar, não deixem de passar para os seus amigos as informações dessas aulas. E muito obrigado, até a próxima Conselho Consultivo. Tchau, valeu.